Vamos ler aí a palavra do Senhor. Diz assim: quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Estou aqui, respondeu Moisés. Amém? Em nome do Senhor Jesus, por tudo que o Senhor já fez nesta noite, nesta reunião, pelas boas canções que elevamos, Senhor, ao Teu trono em adoração, por tudo que o Senhor é e representa na nossa vida, pelas famílias que estão aqui reunidas, pelas vidas, Senhor, que vieram para Te adorar. Só tenho que Te agradecer e pedir mais uma vez a ajuda do Teu Espírito Santo para ministrar a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nesta noite. Eu peço a Tua ajuda, Senhor, peço a Tua inspiração, peço também a ajuda do Teu Espírito Santo, para que nada, Senhor, venha roubar o nosso foco, a nossa atenção, venha distrair as nossas mentes, os nossos olhares da adoração a Ti. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, e que o Teu Espírito Santo fale com cada vida aqui nesta reunião de um modo muito especial, Deus. É o que nós Te pedimos, para a glória de Jesus. Amém. Podemos tomar assentos, queridos irmãos. Graças a Deus. Hoje eu estou meio sonolento. Essa semana eu tive uma exposição a alguns produtos químicos que me fizeram muito mal, que me provocaram uma reação alérgica, e a forma de ficar em pé é tomando antialérgico. Aí quando você toma antialérgico, parece que você está aqui, mas não está. Então, hoje eu estou um pouquinho cansado, mas estou feliz com tudo que o Senhor está fazendo no nosso meio. E hoje à tarde, eu estava meditando na palavra do Senhor e pedindo a Deus uma direção sobre o que falar à igreja do Senhor. Irmãos, eu sei que é difícil passar isso para vocês, mas a responsabilidade que pesa sobre meus ombros, todas as vezes que eu tenho que vir aqui para falar a palavra do Senhor, é muito grande. E eu me preocupo muito com aquilo que tenho que lhes dizer, porque é minha responsabilidade falar a palavra do Senhor. E quando eu estava lendo essa palavra acerca de Moisés, me veio uma pergunta ao coração, e essa palavra falou comigo, creio que vai falar com você também. Qual é a tua resposta diante de um chamado de Deus? Para nós introduzirmos a mensagem, vamos analisar um pouco como estava a vida de Moisés. A vida de Moisés era uma vida rotineira. Todo dia a mesma coisa. Fazia 40 anos que a única coisa que Moisés sabia fazer na vida era levantar de manhã, pegar umas ovelhinhas, seguir sempre pela mesma estrada, pelo mesmo caminho, levar as ovelhinhas no monte, dar de comer para elas, conversar com um ou outro pelo caminho e voltar para sua casa. Rotina. Essa era a vida de Moisés há 40 anos. Mas houve um momento nessa passagem que nós lemos que Deus resolveu quebrar a rotina na vida de Moisés. Deus resolveu oferecer a Moisés algo diferente. E Ele fez daquele dia um dia especial na vida de Moisés. Como sempre acontecia, Moisés está lá no monte cuidando das ovelhinhas, quem sabe pensando na hora de voltar para casa, de descansar, de relaxar.
E de repente ele tem uma visão, ele visualiza ali no Monte Horebe, no Monte de Deus, um punhado de sarças que estavam queimando, e a palavra do Senhor diz que essas sarças, elas queimavam, mas não se consumiam. Moisés, então, ele é tomado pela curiosidade, e ele decide se aproximar daquele local onde a sarça estava sendo queimada. E quando ele se aproxima, ele ouve uma voz falando com ele. A voz do próprio Deus que fala com Moisés do meio daquele fogo que ardia na sarça. E a palavra do Senhor para Moisés é que Moisés deveria despojar das sandálias que ele estava calçado e aproximar-se descalço daquele local, porque o lugar era santo e porque Deus queria falar com Moisés. Nos versículos 7 até o versículo 10, o Senhor fala com Moisés e ele diz para Moisés acerca da condição em que o povo de Israel estava no Egito, sendo maltratado, e o povo estava clamando por socorro, pedindo a Deus pelo livramento. E o Senhor diz assim para Moisés: eu sei que o povo está sofrendo, eu sei que o povo está cansado de ser escravo, o povo está cansado de ser oprimido, e eu decidi libertá-los, Moisés. E aí o Senhor diz assim para Moisés: e eu quero enviar você, no versículo 10, ao Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Deus ouviu a oração do povo, e Deus tinha prometido que haveria de livrar aquele povo, de tirar aquele povo do jugo em que eles se encontravam. Mas agora Deus está procurando uma pessoa que ele pudesse usar para ir até aquele povo e restaurar aquele povo, tirar aquele povo da escravidão. A pergunta que me veio é: quem seria o escolhido? Quem Deus haveria de escolher? E aí, meditando nessa palavra, eu gostaria que você atentasse bastante para o critério de escolha de Deus. Olha só quem Deus vai escolher para libertar um povo da escravidão: um homem com idade avançada, um homem que era foragido, um homem que só sabia cuidar de ovelhas. Eu fiquei me questionando, por que Deus escolheu Moisés? Deus não poderia ter escolhido um jovem? Deus não poderia ter escolhido alguém com mais disposição física, com mais vigor? Deus não poderia ter escolhido, será, alguém com seus 30 e poucos anos de idade, 40 anos de idade? Há quem diga que Deus escolheu Moisés por algumas razões. Primeiro, porque Moisés era uma pessoa que já tinha passado por inúmeras experiências de vida. Embora Moisés estivesse com a idade avançada, Moisés passou por situações na vida que os jovens provavelmente não teriam passado ainda. Segundo Moisés, ele tinha conhecimento, porque ele passou metade da sua vida até então no palácio, sendo educado como um príncipe, onde ele aprendeu o idioma dos egípcios, onde ele aprendeu a cultura dos egípcios, ele aprendeu as estratégias de governo dos egípcios. E a segunda metade da vida de Moisés foi dedicada a viver entre os nômades.
entre aquelas pessoas que não tinham uma pousada, uma morada certa, que cuidavam de ovelhas e andavam pelo deserto. Então, no entendimento de algumas pessoas, embora Moisés não tivesse o vigor que um jovem teria, ele tinha uma coisa que poderia fazer toda a diferença num chamado especial como este. Moisés tinha experiência e Moisés tinha conhecimento. Mas quando a gente olha, deixando de lado um pouco o aspecto bíblico e teológico, e olhando sobre o ponto de vista humano, sobre a ótica humana, natural, a gente iria dizer o seguinte, que o Moisés, embora ele tivesse conhecimento e experiência, Moisés já não estava mais na idade de empunhar uma espada, de ir para uma guerra. Moisés já não tinha aquela mesma disposição que ele teve quando ele fugiu do Egito e foi para o deserto e enfrentou o deserto sozinho e conseguiu sobreviver. Mas a verdade, queridos irmãos, é que a versão escolhida por Deus, guarde isso contigo, critério de escolha de Deus é bem diferente do nosso. Deus vai escolher um homem com 80 anos, Deus vai escolher um homem velho, Deus vai escolher um homem cansado, Deus vai escolher um pastor de ovelha, que já nem lembra mais como se falava direito, porque estava tão acostumado a viver entre os nômades e a falar o dialeto, a língua dos nômades, que Moisés até já tinha dúvidas se ele seria capaz de se identificar com pessoas como da corte do Egito. Qual seria, pense comigo, a reação dos egípcios? Vamos imaginar que alguém aqui dentre vocês, eu não vou apontar ninguém, para o irmão não poder ficar constrangido, mas vamos imaginar que alguém dentre nós aqui fosse Faraó. E aí você está cercado de realeza, de poder, riqueza e etc. De repente chega alguém com 80 anos de idade. Tem um aqui com 80 anos de idade. O irmão Francisco. 83. Olha o Moisés aí. Aí chega lá um homem com 80 anos de idade, com o rosto queimado pelo sol do deserto, cabelos brancos, cansado. E aí esse homem chega e diz assim na porta do palácio: eu preciso falar com o Faraó. Qual a reação de Faraó? Eu penso que na cabeça de Moisés ele deve ter pensado o seguinte: como é que eu vou chegar no lugar daquele com tanta realeza, porque ele conhecia o Egito, ele tinha vivido lá na primeira metade da sua vida? Como é que ele vai chegar lá e vai falar com alguém com tamanha autoridade e poder nas condições em que ele se encontrava? Queridos, veja bem o que Deus faz na vida daquele que ele escolheu. Quem é chamado por Deus aqui para a sua obra? Quem foi chamado por Deus aqui? Tem alguém aqui que foi chamado por Deus? Mas tem alguns aqui que foram chamados por Deus. Pense o seguinte: Deus tira Moisés do banco, usando uma linguagem futebolística. Deus tira Moisés do banco e coloca Moisés para ser titular aos 80 anos de idade. Moisés sai da reserva e vai agora para ser titular. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Tem pessoas aqui nesta noite que talvez estejam dizendo assim: pastor, eu queria tanto ser usado por Deus, fazer a obra de Deus, mas quando eu me olho no espelho eu me vejo tão velha, tão velho. Eu acho que eu já estou ultrapassado, já estou avançado. Deixa eu te falar uma coisa aqui, irmão. Você que tem esse pensamento, Moisés fez muito mais na sua vida, dos 80 aos 120 anos, do que fez nos primeiros 80 anos da sua vida. Se Deus te chamou para fazer a obra dele, não importa se você tem 20,
Se você tem 30, se você tem 40, se você tem 50, se você tem 60, se você tem 70, se você tem 80, se você tiver 90, não importa. Se Deus te chamou, o tempo que Deus vai usar a tua vida, a partir do momento que você ouvir e obedecer a voz dele, será mais extraordinário, será melhor do que todo o tempo que você já viveu na sua vida. Então ouse nesta noite ouvir a voz de Deus e atender o chamado de Deus para você. 3 coisas que a gente vai aprender com Moisés antes dele ser confirmado por Deus. 3 coisas antes de Deus falar com Moisés e confirmar a chamada. Primeiro, Moisés aos 80 anos tinha aprendido muita coisa, sim ou não? Sabia de muita coisa. Eu gosto de às vezes conversar com pessoas de mais idade, principalmente sobre política, que é uma coisa que interessa muito, quando eles começam a falar sobre os governos passados, e eles falam assim com tanta propriedade de quem viveu a história, de quem conhece a história, quando falam das revoluções, né? E falam com tanta propriedade. Moisés, ele viveu em 80 anos muita coisa na sua vida. Ele sai de homem da cidade para ser homem do campo. Ele sai da condição de príncipe para ser pastor de ovelha. Moisés conhecia como ninguém a corte, mas também conhecia o deserto. Tem pessoas aqui que já passaram por situações na vida que você fala assim: eu não sei por que Deus me deixa ou me permite passar por determinadas situações. Escute o que eu vou lhe dizer: Deus está treinando você, preparando você para uma grande missão. Você crê nisso? Então dá uma olhadinha para o teu irmão e fala para ele assim: Deus está treinando você. E na escola de Deus, Ele não treina você só no palácio. Deus treina você também no deserto. Deus treina você com muito, mas treina você também com pouco. Deus faz você ir dos altos até as partes mais baixas, para você saber o que é caminhar com Deus, o que é andar com Deus, o que é viver com Deus. Moisés conhecia como ninguém o deserto. Moisés conhecia como ninguém o Egito, porque ele caminhou e trilhou nos 2 lugares. Segunda coisa que Moisés aprendeu antes de ser confirmado por Deus: Moisés aprendeu a viver em família e a andar com a sua família. Os pastores de ovelhas eram nômades. Eles não tinham uma pousada, eles não tinham palácios, eles não tinham residência fixa. Eles tinham que sobreviver no deserto, e muitas vezes a escassez atingia uma determinada região do deserto, e aqueles pastores, eles não podiam abandonar a família e nem abandonar os seus servos. Eles tinham que pegá-los e procurar outro lugar e continuar a sua trajetória. Moisés aprendeu com a sua família a superar as dificuldades e aprendeu a triunfar no deserto com a sua família. E a terceira coisa que Moisés aprendeu a ser líder. Aos 40 anos de idade, quem era Moisés? Jovem. Quem era Moisés? Uma pessoa impulsiva. Quem era Moisés? Se eu estivesse falando de dinheiro aqui, eu ia dizer que Moisés era aquele sujeito que gastava muito, porque ganhava muito e gastava muito. Como Moisés era guerreiro, o que Moisés gostava de fazer? Brigar. Aos 40 anos de idade, a única coisa que dá prazer para Moisés é mostrar a sua valentia, a sua impulsividade. Talvez tenham pessoas aqui também nesta noite muito impulsivas, sabe? Descontrolados emocionalmente, descontrolados nas emoções, descontrolado nas finanças, descontrolado naquilo que você faz. É impulsivo. Aos 40 anos de idade, Moisés, ele está passando num determinado lugar e ele vê lá um soldado egípcio que está agredindo um escravo hebreu.
Moisés não pensa duas vezes, porque a pessoa impulsiva não costuma pensar, ele age primeiro e pensa depois. É assim ou não é? Ele leva uma fechada no trânsito, a primeira coisa que ele quer fazer é acelerar o carro dele para poder passar o outro, fechar o outro e mostrar o dedinho e dizer algumas coisas. Esse é o impulsivo. Mas aquele que é controlado, o que ele faz? Ele tomou uma fechada, ele diminui, deixa o nervosinho embora e ele continua a sua vida. O impulsivo é aquele que briga na fila de supermercado. Porque se alguém, por um descaso, passar na frente dele, gente, esquece igreja, esquece evangelho, esquece que é crente. O negócio aqui agora é prevalecer, é o meu direito. Então Moisés, ele não pensa duas vezes, e ele já vai para cima do soldado com fúria, e ele mata o soldado, mas no dia seguinte, quando ele é desmascarado, aí cai a ficha. Esse era o Moisés aos 40 anos. Mas como que é o Moisés aos 80 anos? Moisés aos 80 anos é um sujeito tranquilo, que não via a hora passar no deserto. Moisés aos 80 anos é um sujeito que aprendeu a cuidar de ovelha, ficar correndo atrás de ovelha. E a ovelhinha sai do meio do grupo e corre para lá, e Moisés vai lá e ele descobre que ovelha, se não tratar com cuidado, com calma, elas se dispersam, elas se assustam facilmente. Então Moisés agora é diferente, queridos. E agora o Senhor diz para Moisés o seguinte: Moisés, você já foi treinado, você já foi preparado, você está pronto agora para o que eu tenho para a tua vida. Eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou chamar você, eu escolho você, Moisés, para poder ir lá e libertar o meu povo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui nesta noite. Se Deus te chamasse hoje para fazer uma missão parecida com a de Moisés, o que você diria para o Senhor? Tem gente que diz assim: tem um hino que o Ministério de Louvor canta aqui, que é mais ou menos assim: eis-me aqui, né? Alguma coisa assim, na tua presença. Aí às vezes o crente, naquela empolgação, ele diz assim: Senhor, eu estou aqui, pode me usar, né? pode me encher, sei lá, pode tomar a minha vida, Senhor, eu estou pronto, estou preparado para ser usado pelo Senhor. Mas quando Deus fala, então agora chegou a tua vez de você assumir o teu papel, de você entrar no lugar onde eu quero, aí vem aquelas desculpinhas que aconteceu com Moisés. O que foi que Moisés fez? Moisés arruma 5 desculpas. E foi exatamente aqui que o Senhor falou muito forte no meu coração. Porque às vezes, queridos irmãos, nós estamos agindo como Moisés. Nós já fomos treinados, já fomos preparados, já fomos provados, já fomos experimentados, já estamos prontos. Mas ainda tem desculpas para não fazer a vontade do Senhor. Qual é a primeira desculpa que Moisés vai dizer? Olha para o irmão que está ao teu lado e fala assim para ele, bem sério, fala assim: não posso. Então a primeira coisa que Moisés fez: Moisés, é a tua vez. Quer ver? Olha só, fala para o irmão que está ao teu lado assim: é a tua vez, irmão. Agora o outro fala para o outro assim: não posso. Você já imaginou a decepção? Deus está contando com Moisés. Deus está falando com Moisés. E sabe o que Moisés diz para Deus? Versículo 11: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar aquele povo de Israel da terra do Egito? Quem sou eu, Senhor? Não posso. Desculpa, mas o Senhor está equivocado. Eu não sou uma pessoa certa. Tem pessoas que agem assim, se julgam incapazes. É como se Moisés estivesse dizendo para Deus assim: Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu sou pouca coisa. Senhor, eu não sou capaz. Moisés, quando ele ouve Deus dizer para ele assim: Moisés, eu vou tirar você daqui do deserto e vou levar você diante de Faraó, você vai falar com ele, você vai tirar o povo que está prisioneiro no Egito e vai conduzir esse povo, que não eram poucos, mais ou menos 1.200.000 pessoas. O Senhor está dizendo para ele assim: você vai chegar lá e vai dizer olho no olho para Faraó.
fala: olha, eu vim tirar esse povo daqui, estou levando o povo embora. Moisés começa a pensar na grandeza da missão e ele desiste. Tem gente que Deus tem falado e tem mostrado coisas tão grandes que deseja fazer na tua vida, irmão, mas você está igual a Moisés: não posso. Ah, Senhor, isso não é para mim. Às vezes a gente limita o poder de Deus na nossa vida ao se julgar incapaz. Às vezes Deus está dizendo que quer te usar, irmão, no ministério. Deus quer usar você para fazer algo diferente, extraordinário. Deus quer usar você na sua comunidade, ali onde você mora. Deus quer usar você no seu trabalho. Deus quer usar você em diversas áreas, de diversas maneiras, mas você está igual a Moisés. Deus está falando e você está dizendo assim: Senhor, não posso. Olha o que Deus disse para Moisés: Moisés, fica tranquilo, eu estarei com você. Ei, irmão, você que tem dito para Deus que você não tem capacidade, que você não pode, escute o que o Senhor está dizendo para você: eu vou estar com você. Você não vai sozinha não, irmã. Você não vai sozinho não. Se o Senhor está te chamando, Ele vai com você, Ele vai andar com você, Ele vai estar com você em todo momento. Então, deixa de lado esse negócio de que você não pode, que é para passar para outro. Se tem uma coisa que às vezes incomoda, falando em questões ministeriais, às vezes, irmãos, uma coisa que incomoda, graças a Deus que isso não acontece aqui nessa igreja, mas é quando o líder chega para o outro e fala assim: irmão, eu preciso de você em tal obra. Aí o irmão vai falar assim: ai, pastor, mas eu sou tão incapaz, pastor, não dá para o senhor colocar o outro no meu lugar, não. É o espírito do não pode, não posso. Esquece que foi Deus que chamou, irmãos, e que se Deus te chamou, ainda que você não tenha capacidade, Deus vai te capacitar, Deus vai te instruir, Deus vai te dar estratégia, Deus vai te mostrar como fazer. Apenas ouça e obedeça a voz de Deus. Aí vem a segunda desculpa de Moisés. Sabe qual foi a segunda? Moisés diz assim: não tenho conhecimento. Sabe onde está isso? No versículo 13 do capítulo 3. Moisés vira para Deus e fala assim para Deus: Deus, tudo bem, o Senhor vai comigo, beleza. Mas o problema é o seguinte: quando eu chegar lá, aí eu vou falar com os israelitas e vou falar para eles assim: olha, Deus me enviou até vocês. Aí eles vão perguntar para mim assim: qual é o nome do Deus que falou com você? Aí olha o que Moisés diz: e aí, Senhor, o que é que eu digo? Já aconteceu isso com alguém aqui? De você falar assim para Deus: Deus, eu até queria ir, mas Senhor, e se alguém me fizer uma pergunta complicada, o que é que eu digo? E se alguém me questionar acerca de alguma coisa, o que é que eu falo? Tem pessoas que às vezes têm um dom tão precioso para evangelizar, mas aí a pessoa, ela limita o seu chamado, porque ela fica exatamente, ela paralisa diante disso que Moisés disse aqui para Deus: Senhor, eu não tenho conhecimento. As pessoas vão fazer perguntas que eu não sei responder. E aí o que eu vou dizer para as pessoas? Ou seja, é a desculpa que muitos cristãos têm dado também para não fazer a obra de Deus. Às vezes dizendo assim: Senhor, eu queria primeiro fazer uma faculdade teológica, porque quem sabe, se eu fizer uma faculdade teológica, eu vou ter conhecimento suficiente para poder pregar o Evangelho. Gente, eu conheço tantos teólogos que sabem menos Bíblia do que aqueles irmãozinhos que estão aqui na igreja, que às vezes são iletrados, têm baixa escolaridade, mas que conhecem muito mais de Deus do que muitos teólogos, que só vivem na superfície. Aí o outro diz assim: não, porque eu preciso de mais tempo, eu preciso me preparar primeiro. Querido, olha o que o Senhor disse para Moisés. Deus falou assim para Moisés, deixando bem claro para ele o seguinte: Moisés, a única coisa que você precisa dizer para eles é o seguinte: eu sou, me enviou, ou seja, Deus mandou e acabou. Mas quem é esse Deus, Moisés? Como é que ele chama? Onde ele mora? Onde ele vive? O que ele faz? Esquece, Moisés. Você só tem que falar a minha palavra. Como é que você pode evangelizar alguém? Você não vai evangelizar alguém discutindo a religiosidade com ninguém, irmão. Você não vai evangelizar alguém discutindo teses com ninguém.
Sabe como que você vai evangelizar alguém? Dizendo para essas pessoas que Deus é amor, que Deus as ama, que Deus quer perdoar os pecados dela, que o Senhor quer transformar a vida delas, e acabou. Não se preocupe com o resto. Não fique preocupado, apenas faça a vontade de Deus. Aí vem a terceira desculpa de Moisés. Ele diz para o Senhor assim: Senhor, eu não tenho credibilidade. O que é não ter credibilidade? Senhor, eu não tenho aprovação. As pessoas, ele diz lá no versículo 1 do capítulo 4 assim: eles não vão acreditar em mim e não vão dar atenção ao que eu falar. Moisés deve ter olhado para si mesmo e dito para Deus assim: Senhor, olha para mim, 80 anos de idade, velho, pastor de ovelhas, cheirando ovelha, quem sabe cheirando um pouquinho de bode também, porque no meio das ovelhas sempre tem uns bodinhos, né? Então, Senhor, dá uma olhada, olha o meu perfume. Como é que eu vou chegar para aquele povo e vou falar? Senhor, eles vão olhar para mim e vão falar assim: mas quem? Você já está velhinho demais. Você vai me tirar daqui, você vai me libertar do jugo de Faraó. Olha a força de Faraó, olha o exército de Faraó. Moisés estava dizendo para Deus assim: Senhor, eles não vão crer em mim, eu não tenho credibilidade. Uma vez eu me lembro de uma determinada irmã, que ela queria falar muito com uma autoridade de nossa cidade. Essa irmãzinha é uma dessas irmãzinhas de vigília. E a irmã me insistiu tanto que ela queria falar, que eu consegui uma audiência para ela falar com uma autoridade. E quando ela chegou para falar com aquela autoridade, irmãos, a irmãzinha, mas ela falou com tanta autoridade que até eu, quase que eu me escondo debaixo da mesa. Porque a irmã virou assim para o sujeito, apontou dele e falou assim: olha, Deus falou para mim que você está fazendo isso de errado. E ela começou a falar em línguas estranhas na frente do camarada, isso que eu te digo e tal. E o sujeito ficou assim arregalado, só ouvindo. Aí de repente ele começou a chorar. Aí ela orou por ele. Depois ele falou assim para mim: olha, não faz mais isso comigo não, porque essa mulher é minha esposa, essa mulher fica falando da minha vida. Eu falei: mas ela não falou nada, foi Deus que falou. Querido, se Deus se colocar para falar, seja para quem for, fale a palavra do Senhor. Você tem credibilidade de sobra, porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Você é morada do Altíssimo, a presença de Deus está na tua vida. Então você tem mais do que credibilidade para dizer. A estratégia de Satanás tem sido exatamente essa, de tentar roubar a credibilidade das pessoas. Alguns dizem assim: eu sou muito jovem, eu sou inexperiente para poder pregar o Evangelho. Os mais jovens dizem assim: pastor, eu até gostaria de pregar, mas eu ainda não sei muita Bíblia. E aí os mais velhos, eles dizem assim: olha, até que eu queria pregar, mas o problema é que eu tenho um passado meio escuro, e vai que na hora que eu estiver pregando, alguém vem e aponte o dedo para mim e fale do meu passado. Ou seja, há sempre um limitador, há sempre alguma ação impeditiva para que a pessoa não faça a vontade de Deus. Mas o que nós precisamos entender, meus irmãos, é que você não tem que estar preocupado com a aceitação do povo. Você tem que estar preocupado com a aprovação de Deus. Se o Senhor quer te usar, apenas fala a palavra dele. Se o povo vai ouvir ou não vai ouvir, o que foi que o Senhor falou para Ezequiel? Olha, você vai falar para aquele povo, mas o coração daquele povo é duro, feito uma pedra. E você vai falar e eles não vão ouvir. Talvez se fossem muitos profetas contemporâneos, ia dizer para Deus o seguinte: Senhor, então para que eu vou pregar se o povo não vai ouvir? Para que eu vou gastar o meu tempo falando para quem tem um coração duro? Mas não, o Senhor falou para ele: você vai falar, mas o coração do povo é duro e não vai querer ouvir, mas você tem que falar. Muitas pessoas estão presas a passados fracassados e por isso limitam a vontade de Deus na sua vida. Sabe como que Deus resolveu o problema de Moisés, da falta de credibilidade? Deus deu 3 provas de que ele estava com Moisés. Primeiro, a vara de Moisés se converteu numa cobra. Eu acho que isso já era mais do que suficiente para Moisés crer em Deus. Você já imaginou, irmão? Você encostar num pedestal desse aqui, e de repente o pedestal começa a mexer, né?
e aí você descobre que você está segurando a cabeça de uma cobra aqui. Você vai pedir mais prova? Senhor, já é mais do que suficiente. Mas Moisés continuou em dúvida. Aí sabe o que o Senhor fez? Deus fez com que Moisés ficasse com a mão leprosa e depois também fosse curado da lepra. Moisés põe a mão no peito dele, Moisés tira a mão, está cheio de lepra. É para acreditar ou não é para acreditar? Mas Moisés não acreditou. Aí o Senhor pega e fala para ele: Moisés, vai até o rio, pega um pouco de água e derrame sobre a terra. E quando Moisés começou a derramar a água, não era água, era sangue. É para acreditar ou não é para acreditar? Mas sabe o que aconteceu? Moisés continuou não acreditando. Tem gente que, por mais que Deus fale, por mais que o Senhor chame, por mais que o Senhor pode usar profetas, pode falar de inúmeras maneiras, mas ainda continua duvidando daquilo que Deus pode fazer. Sabe o que Moisés disse para Deus? A quarta desculpa: Senhor, além da falta de credibilidade, eu esqueci de dizer, mas eu também não sou capacitado. Versículo 10, ele diz assim: eu nunca tive facilidade para falar, nem antes e muito menos agora que o Senhor está falando comigo. E quando eu começo a falar, olha o que Moisés falou: quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho. Isso me faz lembrar até de alguns irmãos aqui no culto de quarta-feira, que os irmãos tinham vergonha de falar. Eu falei: irmão, mas você tem que falar. Ai, pastor, mas eu tenho vergonha, porque não, aquele suco lá está um branco, né? Mas aí esses irmãos começaram a falar, e agora estão falando tão bem, que tem alguns aqui que, olha, irmãos, se deixar já prega 1 hora aqui sem parar. Moisés disse para Deus assim: Senhor, eu tenho mais um probleminha, quando eu começo a falar, eu sempre me atrapalho. Queridos, como as pessoas inventam desculpas para não obedecer à voz de Deus? Moisés falar para Deus que ele não sabia falar. Você quer uma prova bíblica que Moisés estava mentindo? Atos capítulo 7, versículo 22. Olha o que diz a palavra: Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Gente, se um sujeito desse não sabe falar, o que eu estou fazendo aqui? Ele foi formado nas melhores escolas do egípcio. Ele tinha um conhecimento, uma bagagem intelectual acima da média. O QI de Moisés era acima da média. E agora ele vira para Deus com a maior cara de pau e diz para Deus assim: Senhor, é que quando eu vou falar, eu não sei falar, tenho dificuldade para falar. Talvez tenha Moisés aqui nesta noite também agindo dessa maneira. Você tem um talento tão poderoso aí na tua mão, irmão. Você sabe fazer coisas tão boas. E aí você fica olhando um irmãozinho que não sabe fazer, que faz errado, porque você não quer fazer. Porque você está igual Moisés, dando uma desculpinha: Senhor, eu não sei fazer. Mas Deus conhece você. Não vamos ser como Moisés. Olha o que o Senhor falou para Moisés. Deus ficou bravo com Moisés. Olha para o irmão que está do teu lado aí e fala: irmão, toma cuidado, porque Deus pode ficar nervosinho com você, viu? Pode, está na Bíblia. Versículo 11 e 12, olha o que o Senhor falou para Moisés. Não foi ainda não, tá? Deus aqui só está começando a ficar nervoso, ele vai ficar mais nervoso ainda com Moisés. Mas olha o que ele fala para Moisés: Moisés, quem é que dá boca ao ser humano? Quem faz com que a pessoa seja surdo ou mudo? Quem é que lhe dá vista ou faz com que fique cego? É você, Moisés? Não, sou eu, o Senhor Deus. Então, Moisés, agora vá. Deus agora está pegando Moisés pelo braço e está dizendo para ele: vá, Moisés, pois eu o ajudarei a falar e vou te dizer o que tem que falar. Ou seja, Moisés, você não vai ter nem que pensar no que falar, porque eu vou falar no teu ouvido. Você só vai repetir para o povo aquilo que eu tenho que falar. Diante de tudo isso, não dá para ter desculpas, irmãos. Mas o Moisés ainda tinha mais uma desculpa. Deus está falando para ele o seguinte: Moisés, é como se fosse nos dias de hoje o Senhor dissesse para ele assim. Os músicos vão entender melhor o ponto, né? Muitos irmãos, ponto, né? Como aqueles apresentadores de auditórios, jornalistas, muitas vezes usam ponto aqui no ouvido.
E o outro está falando, aí a pessoa fala, nossa, como que ele sabe tanta coisa? Não é que ele sabe tanta coisa, é que o outro está dizendo para ele assim, fala isso, fala aquilo. Olha, a pesquisa diz isso. E o sujeito está falando, né? Nossa, o sujeito é uma sumidade, é um ponto. O Senhor estava dizendo para Moisés o seguinte, Moisés, eu vou ser um ponto no seu ouvido. Eu vou dizer para você, tudo o que você tem que falar, você só tem que repetir as minhas palavras. Mas aí Moisés inventa mais uma desculpa. Versículo 13, já quase concluindo. Moisés disse assim para o Senhor, não, Senhor, por favor, mande outra pessoa. Aí no versículo 14 a Bíblia diz assim, que Deus ficou irritado com Moisés. Eu sei que é muito pesado isso que eu vou pedir para você dizer para o teu irmão agora. Mas dá uma olhadinha para ele assim, com olhar de profeta e fala, irmão, cuidado para Deus não ficar irritado com você. É melhor começar a trabalhar enquanto é tempo. Porque a Bíblia diz que Deus ficou irritado. Talvez tenham pessoas aqui nesta noite que já tenham dito para Deus alguma vez na sua vida assim, Senhor, eu não quero ir. Talvez tenham pessoas aqui nesta noite que já tenham dito alguma vez para Deus assim, Senhor, manda outro no meu lugar. Eu não quero ir. Enfim, Moisés está sendo sincero diante de Deus. Porque até então Moisés só arrumou desculpas. Mas agora ele vendo que não tem como se desculpar diante de Deus, enfim, irmãos, Moisés abre o coração e fala a verdade. O problema dele não era a falta de inteligência. O problema de Moisés é que Moisés não queria ir. Ele se acostumou no deserto. Ele acostumou a viver aquela vidinha no deserto. E tem muitas pessoas que estão vivendo assim também, já se acostumaram tanto com o deserto. Irmão, cuidado para você não se acostumar a ficar no deserto. Cuidado para você não se acostumar a ficar parado. Cuidado para você não se acostumar e ficar acomodado demais na vida. Porque é o que estava acontecendo com Moisés. Moisés pensa um pouquinho e fala, bom, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho minhas ovelhinhas, eu tenho tudo aqui perto de mim. Eu vou abrir mão de tudo isso para ir lá, falar com um povo que eu não conheço, que não sabe quem eu sou. Eu vou ter que me responsabilizar por 1.200.000 pessoas. O quê? Deus manda outro no meu lugar. Mas escute o que eu vou te dizer agora. É você que Deus está chamando, não é o outro. Deus poderia usar qualquer outra pessoa, mas Deus escolheu você, irmão. Deus escolheu você, irmão. Então não é para o outro fazer a tua obra. Deus poderia, naquele momento, talvez se qualquer um de nós aqui, se Deus fosse agir conforme qualquer um de nós aqui, sabe o que a gente ia fazer com Moisés? Pastor Denis, o que a gente poderia fazer com Moisés desse? Que você fala e não quer ir. Você fala, Moisés, o negócio é o seguinte, fica com as tuas ovelhinhas aí, eu vou mandar uns lobos para comer as suas ovelhas, acabar com as suas ovelhas, eu vou mandar uma seca aqui no deserto para você sair dessa situação cômoda, Moisés, e vou mandar outro no teu lugar. Mas não, Deus continuou insistindo, porque Deus sabia que havia uma obra muito grande para ser realizada através de Moisés, e não poderia ser outro, tinha que ser Moisés. Escute o que eu estou dizendo para algumas pessoas aqui nesta noite, tem que ser você, não pode ser o outro. Amém? A missão de Moisés não era uma missão fácil. Como também ser chamado por Deus para fazer qualquer obra não é fácil. Eu conheci muitas pessoas na igreja, o Ministério de Louvor já pode vir à frente. A orquestra já pode se assentar também. Mas eu conheci muitas pessoas na igreja que queriam tanto ter um cargo na igreja, ter uma posição na igreja. E no dia que assumiram uma posição, um cargo na igreja, se desesperaram. E alguns... Eu conheci pastores que abandonaram a igreja e fugiu da igreja, não voltou nem para se despedir do povo, de tão cansado que ficou. Talvez você pense assim, pastor, eu não quero ir porque eu sei do peso que vai cair sobre os meus ombros. Mas eu quero nesta noite chamar você para chamar a sua atenção para que você não fique olhando para o peso que virá sobre os seus ombros. Eu quero que você olhe para a terra que Deus vai colocar nas tuas mãos, a herança que Deus vai colocar nas tuas mãos, o legado que Deus vai construir a partir da tua história. É isso que Deus quer que você veja. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. O Senhor disse assim para Moisés: se o teu problema, Moisés, é que você não quer ir,
eu vou resolver esse negócio. Eu vou mandar alguém para ir com você, eu vou mandar Arão. Mas você vai ter que ir. As desculpas de Moisés foram: não posso, não tenho conhecimento suficiente, não tenho credibilidade, não estou capacitado, manda outro no meu lugar. E a resposta de Deus para Moisés foi: você vai e eu serei contigo. Deus está falando para algumas pessoas aqui nesta noite, que é chegado o tempo, irmão, de você sair dessa posição cômoda que você se encontra e assumir o teu lugar aonde o Senhor quer que você esteja, no ministério da sua igreja. Saia da sua posição de comodidade. Quantas coisas você pode fazer se você aceitar o chamado de Deus na sua vida? Moisés tinha uma esposa e alguns filhos. Agora Moisés tem uma nação. Moisés tinha um deserto que não era dele. Agora Moisés tem uma terra que mana leite e mel, que o Senhor lhe deu por herança. O que você vai decidir nesta noite? Qual é a tua resposta diante do chamado de Deus?